Muito bem, amigos. Mais uma oportunidade, nós estamos juntos para mais um tema da série A Esperança Além da Crise. Essa série que tenta colocar no seu coração mais alegria, paz, mais esperança, a despeito de crises e de um período longo que nós estamos vivendo em um mundo em crise. Mas eu espero que nesta oportunidade, juntos, com a palavra de Deus, nós possamos entender como alcançar isso. Que você visualizou na tela, hoje nós temos um tema muito interessante: pensamento positivo. Como manter um pensamento positivo em um mundo negativo? Nós vivemos numa sociedade que nos bombardeia de dia e de noite com informações, notícias, perspectivas econômicas, políticas, sociais, naturais, do mundo natural, em todos os aspectos da vida, com notícias negativas. Mas nós temos uma fonte de esperança positiva. E Deus, ele não só quer nos dar esperança, Deus, ele quer também nos ensinar como nós podemos praticar pensamentos positivos que mantenham a esperança no nosso coração. Sabe, hoje, numa passada rápida pelas notícias e documentários, eu vi ali um título interessante que me chamou a atenção: pessoas que não conseguem sair da caverna. Uma alusão a pessoas que, depois, mesmo depois da grande vacinação em massa contra a pandemia, contra o coronavírus, ainda não conseguem mais socializar, sair de casa, vivem presas sem ter esperança, sem alegria, escravas de pensamentos negativos e que as coisas ainda não estão melhorando. Mas sabe, além dessas pessoas que estão vivendo dentro de uma caverna emocional, talvez hoje eu vou falar com pessoas que vivem em outras cavernas, que não seja do coronavírus, sejam outras cavernas, outras prisões emocionais. Por isso que o tema de hoje é de suma importância para todos nós. Como realmente nós conseguirmos desenvolvermos de forma saudável nossa vida emocional à luz da Bíblia. Como nós podemos desenvolvermos e sermos saudáveis em um mundo negativo. Por isso que hoje eu gostaria de conversar um pouco com você nesse tema tão importante. Sabe, é, uma pessoa, ela comum, uma pessoa comum tem cerca de 48 pensamentos por minuto. Agora faça as contas comigo. De acordo com. Isso é baseado em um laboratório de neuroimagem nos Estados Unidos, na Califórnia, sul da Califórnia. Interessante que, se você somar o total, nós teremos um total de 7.000 pensamentos por dia. Nós teremos cerca de impressionantes 25 milhões 550 mil pensamentos por ano. É muito pensamento, né? Mas é interessante que de tudo isso, queridos, é que o cérebro humano, ele médio, ele pesa aproximadamente 1,3 kg. E continua a crescer desde a concepção até a pessoa ter cerca de 18 anos. Olha que interessante essa informação. O cérebro humano, ele contém cerca de 100 bilhões de células que podem viver por toda a vida humana, tornando-se frequentemente as células vivas mais antigas do corpo humano. O interessante de tudo isso é que os pensamentos em um cérebro humano, eles são alimentados por neurotransmissores. Esses neurotransmissores, por sua vez, eles são alimentados por grandes quantidades de sangue fluindo pelo cérebro a cada minuto. Mas olha que interessante. O cérebro ele pode sobreviver sem sangue oxigenado por 4 a 6 minutos. Tem danos permanentes. Após esse tempo, as células cerebrais elas começam a morrer. Interessante que uma pessoa ela perde a consciência depois de apenas cerca de 10 segundos sem sangue oxigenado. Sabe o interessante de tudo isso, queridos? É que
os neurotransmissores, eles desenvolvem vias no cérebro com base em nossos processos de pensamento. Sabe? Essas informações, eu não sou especialista, eu não sou neurociência. Talvez a doutora Rosane Alves poderia falar com uma autoridade tremenda desse assunto. Mas é interessante que essas informações elas estão disponíveis para nós que não somos especialistas da área da mente humana, que nós possamos entender também assuntos importantes da Bíblia. Qual essa sim faz parte da minha expertise. A Bíblia, ela nos conduz também a desenvolver uma mente saudável. Deus já sabia disso. Quanto mais, queridos, nós pensamos em um determinado pensamento, mais profundo se torna o caminho elétrico, essas vias que são marcadas em nossa mente. Sabe o que é interessante? Que é uma lei da vida. E se pensarmos em algo com bastante frequência e por muito tempo, o interessante é que chegaremos a um estágio que nós não conseguiremos parar de pensar nisso. Você já viveu situações assim? Eu já, por muitas vezes. E sabe, queridos, pensando nisso, é refletindo sobre isso, uma vez que os nossos pensamentos estão presos nessa rotina, nossas atitudes e ações, consequentemente, vão seguir os nossos pensamentos. Em suma, a importância, hoje eu gostaria de destacar a importância de nós guardarmos a nossa mente. O que significa isso? É nós estarmos atentos aos nossos pensamentos. É por isso que, por alguns minutos, eu gostaria de te dar 7 dicas de como você ter pensamentos positivos à luz da Bíblia. Tá bem? A Bíblia, ela é repleta de textos maravilhosos e eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês, alguns deles nesse momento. Olha aí na sua tela. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23, e aqui em várias versões da Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, sobretudo o que se deve guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, em outra versão diz, guarde seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Queridos, coração na Bíblia é símbolo de mente. E você vê que algumas, na última versão, ela foi traduzida com guarde os seus pensamentos, em vez de guardar o seu coração. Coração, na Bíblia, tem essa conotação de mente, fonte de fonte da vida. Tudo que nós pensamos, tudo que nós, antes de ser concebida, ela passa, ela existe, ela é criada em nossa mente. Sabe o que é interessante, querido, de tudo isso hoje? É que eu gostaria que você e eu entendêssemos da necessidade de nós protegermos, guardarmos nossa mente. Sabe? Esteja consciente dos pensamentos que passam pelo seu cérebro. Nós temos que estar consciente daquilo que que se repete mais de 25 milhões de vezes por ano no nosso cérebro. Sabe? Se você pensar em algo por muito tempo, isso afetará as suas atitudes. Se você não estiver atento a esse detalhe, querido, nós não poderemos ser seres humanos emocionalmente saudáveis. Por isso que aqui vai a primeira dica que eu gostaria de dar para você, aparecendo aí na sua tela. Pensamentos repetidos tornam-se pensamentos enraizados. Essa é a primeira dica e a primeira reflexão que eu gostaria de falar para você. Acompanhe aqui comigo. Esse pensamento, ele tem fundamentação bíblica também. A primeira dica. Se você acompanhar a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense sempre nas coisas do céu e não nas que são aqui da terra, diz a Bíblia. Interessante esse conselho bíblico.
eu gostaria de tirar algumas lições com você. O primeiro ponto que a Bíblia destaca nesse tema de hoje é: se você deseja mudar seus padrões de pensamento, faça uma escolha consciente de buscar as coisas do céu e fixar em sua mente a cada uma dessas coisas. É interessante esse conselho que a Bíblia nos dá. Se você quiser mudar seus pensamentos, mude o seu foco, mude o que você está prestando atenção. Você não pode esperar ter pensamentos celestiais se você não estiver preenchendo a sua mente com eles. Se a Bíblia ela deixa, ela é esclarecedora sobre isso. Acompanhe esse outro texto comigo. A todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, o interessante é que pela contemplação, aquilo que nós fixamos a nossa mente, nós somos contemplados. Se nós contemplamos coisas espirituais, se nós contemplamos coisas sagradas, nós seremos sim transformados, a Bíblia diz para nós. Sabe, o interessante é que a mente ela se adapta gradualmente a assuntos de que é ensinado ou o que nós ocupamos nosso tempo. Se nós ocupamos nosso tempo apenas com coisas comuns, torna-se a nossa mente também definhada e enfraquecida. Eu gosto do pensamento dessa autora chamada Ellen White. É interessante que ela deixa de maneira fantástica uma ênfase especial de como nós podemos contemplar mais coisas boas para que nossa mente possa ser transformada. Ela diz que, dessa maneira, na página 440 do livro Patriarcas e Profetas, o seguinte: como uma força educativa, a Bíblia é sem rival. A palavra de Deus, a mente, encontra assuntos para os mais profundos pensamentos e as mais elevadas aspirações. Sabe, queridos, nós temos ao nosso alcance a fonte mais poderosa para transformar nossos pensamentos. Nós temos ao nosso dispor a fonte transformadora de mudar, capaz de mudar nossa perspectiva espiritual, a perspectiva do amanhã, a perspectiva de família, a perspectiva de relacionamentos. Tudo isso está à nossa disposição através da Bíblia Sagrada. É fantástico como que Deus ele proveu ao homem uma ferramenta com tamanho poder, mas também tão desprezada, tão talvez considerada por muitos retrógrada, desatualizada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você, a desafiar você a se expor mais à Bíblia Sagrada. Se você quiser mudar seus pensamentos, mude o seu foco. Ações repetidas tornam-se pensamentos enraizados. Ações repetidas tornam-se pensamentos enraizados. Gaste tempo com a palavra de Deus, enraize os pensamentos que Deus nos deu, as orientações que Deus nos deu em sua mente, e isso se tornará em ação, se traduzirá em comportamentos, atitudes, decisões saudáveis para a sua vida. Por isso que eu gostaria de dividir com você a segunda dica para você ter pensamentos positivos. E a segunda dica é essa: não aceite cada pensamento que passa por sua mente como verdadeiro. O que isso significa? Significa, queridos, que se você tem que estar atento aos pensamentos que você tem a respeito de você mesmo. A Bíblia diz assim, acompanhe comigo. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A gente já viu a relação que a Bíblia faz de coração e mente. Que a nossa mente, se o nosso coração
nossa mente nos acusar, certamente. Deus é maior do que a nossa mente. Nós não podemos aceitar simplesmente pensamentos que vêm em nossa mente como verdadeiros a respeito de nós mesmos. Não acredite em cada pensamento que corre solto em sua mente. Eu gostaria que você colocasse um freio em pensamentos. Quando o diabo tenta lhe dizer que você é um pecador, culpado, diga a ele que Jesus é poderoso, Salvador, e que ele é o Filho de Deus e que ele morreu para salvar cada pecador. Sabe, quando o diabo lhe disser que você é muito fraco para vencer o pecado acariciado, o vício que você não consegue superar, os pecados que você vive lutando há décadas, diga a ele que ele está certo. Mas diga a ele também que Jesus é um poderoso conquistador e em seu nome você será vitorioso. Não desista. Esse é o Deus que nós servimos. Quando o diabo lhe disser que a sua família está desintegrada e talvez hoje está realmente e que há pouca esperança para você, diga a ele que em Jesus você tem um poderoso curador e que em nome de Cristo há esperança para a sua família. Sabe, se você hoje está se sentindo que a sua mente com pensamentos negativos, não dê ouvidos às mentiras que o demônio fala sobre você, sobre o seu potencial, sobre a sua capacidade. Porque ele é um mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira, como diz a Bíblia. É por isso que hoje vem pensamentos sobre você, ou pensamentos sobre outros. Às vezes nossa mente, ela começa a conceber pensamentos negativos sobre outras pessoas. Sabe? Se porque você pensa algo sobre outra pessoa, não significa que o que você pensa é verdade. Nossas percepções sobre os outros nem sempre são a realidade. A Bíblia, ela nos garante, nossa mente, ela tem que ser é, tomada, sabe? A Bíblia nos chama a amarmos uns aos outros, assim como Deus nos ama, porque o amor procede de Deus. Quando os pensamentos passam por nossa mente, é vital pedirmos ao Santo Espírito para nos ajudar a distinguir entre a verdade e o erro. Para que nós não possamos ser dominados sobre sentimentos, pensamentos, porque a Bíblia diz que esses pensamentos e sentimentos não vêm de Deus. Pensamentos ruins a respeito de outras pessoas não vêm de Deus. Talvez você tenha pensamentos em relação aos outros, muitas vezes, que são um engano da mente, uma armadilha da mente. Sabe, permitir que eles morram em nossa mente é permitir que o diabo não arruine nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos são arruinados muito antes de algo realmente ter acontecido? A nossa mente, ela confabulou situações, falas, conflitos que nunca existiram. E, por fim, nós perdemos nossos relacionamentos por causa de pensamentos que foram dados rédeas soltas para eles. Por isso, eu gostaria que você hoje apenas pensasse porque você pensa algo sobre outra pessoa, não torna esse algo verdadeiro. Eu gostaria que você refletisse sobre pensamentos sobre a vida e circunstâncias da vida, querido. O diabo frequentemente nos tenta com pensamentos como esse. Essa situação é impossível. A vida é tão injusta porque isso aconteceu comigo, eu não mereço. Talvez você já ouviu essa voz na sua mente. Sabe, queridos, quando nós somos dominados por pensamentos e a vida nos tem sido injusta, é muito difícil duvidar das intenções amorosas, ou é muito fácil duvidar das intenções amorosas de um Deus que se importa conosco. E pior que ainda, muitas vezes esses sentimentos geram raiva de Deus.
Esse Deus não se importa comigo. Se Deus se importasse, essas coisas não estariam acontecendo em minha vida. Nos leva a ficar ansiosos, preocupados, com medo. Mas eu gostaria que, em nome de Jesus, você expulsasse esse medo da sua vida. Eu gostaria que você hoje lesse o texto de 1 João, capítulo 4:18, que diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Eu gostaria que você entendesse que Deus é a fonte de amor. E esse Deus, quando nós confiamos, nos entregamos a Ele, não existe medo em nossa vida, não existe medo em nossa mente. É por isso que, quando as coisas parecem fora do controle, eu gostaria que você lembrasse que Cristo ainda está no controle. Esse Cristo, ele gostaria que hoje você entendesse isso. E que você hoje entendesse que você pode. A terceira dica desse tema é substituir pensamentos antigos por novos. Substitua pensamentos antigos por novos. É por isso que a Bíblia diz para que nós não nos conformemos com esse mundo. A Bíblia diz assim: se vós e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, olha, preste atenção, da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação da mente. Aqui está a palavra. Sabe, nós temos que aprender a expulsar os pensamentos ruins ou negativos da nossa mente e substituí-los por pensamentos bons. Preencha a sua mente com bons pensamentos e você expulsará os maus pensamentos da sua vida, os maus sentimentos da sua vida. Sabe, Deus, ele nos convida a nós, leve, a Bíblia diz, leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós devemos substituir pensamentos ruins por pensamentos elevados e podemos levar isso, abrir o coração a Cristo, sabe? E ao sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Quando nós nos conectamos com a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela se funde à nossa vontade. E nossos pensamentos serão elevados, cativos a Ele. E aí sim nós viveremos uma vida de paz, de alegria e mais certeza. Por isso que hoje preencha a sua mente com verdades eternas, verdades do reino. O Espírito Santo, ele pode expulsar pensamentos indesejáveis, desejos profanos, atitudes não cristãs da sua vida, mas você precisa submeter-se a esses pensamentos, a Deus. E é por isso que Deus, ele pede para que você analise a origem dos seus pensamentos, a fonte desses pensamentos. Sabe, queridos, a Bíblia, no livro de Tiago, ela diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Muito forte, mas continue lendo. Pois onde há inveja e sentimento de faccioso, de divisão, a confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aos que promovem a paz. É muito forte esse texto de Tiago, capítulo 3, não é mesmo? Sabe, qual é a origem dos seus pensamentos? Avalie o seu coração, avalie a fonte desses pensamentos, porque a Bíblia, ela diz que se nós devemos lembrar de onde está originando. Quem está colocando esses pensamentos em nossa mente? E assim nós vemos para o quinto ponto que eu gostaria de frisar para que você tivesse pensamentos positivos. Lembre-se de que os pensamentos não levam apenas às ações, mas ações levam a pensamentos. A Bíblia diz assim, em Provérbios 16:3, confia no Senhor as tuas obras
seus desígnios serão estabelecidos. É interessante quando a Bíblia ela nos mostra que se você quiser mudar seus pensamentos, mude sua ação. Nossos pensamentos não apenas conduzem as nossas ações, mas as nossas ações também conduzem aos nossos pensamentos. Existe uma conexão íntima em tudo isso. E é por isso que eu gostaria de te dar algumas dicas para que você conduza as suas ações para que você tenha bons pensamentos e que seus pensamentos conduzam a boas ações. E aqui está algumas dicas. Reserve um tempo para oração, tenha um tempo devocional regular, participe da reunião de oração, participe dos programas evangelísticos que a igreja oferece, envolva-se no testemunho. Todas essas dicas você pode ter acesso em uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você. E eu gostaria que você colocasse em prática isso, porque ações positivas produzem pensamentos positivos. Mude as ações e você mudará os seus pensamentos, sabe? E eu gostaria de te dar outra dica. Mudar nossos pensamentos muitas vezes requer pedir a Deus que nos dê poder para mudar nossos hábitos de vida. Não é fácil mudar, você sabe disso. Eu sei disso. Não é fácil mudar. Como é difícil mudar pensamentos. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos mudar, mas nós precisamos orar como Paulo orou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê essa capacidade. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus mude tudo em nós. É inegável, queridos, que nossos hábitos físicos, eles impactam as nossas atitudes. Sim? É por isso que nós precisamos entender, eu gostaria que você gravasse essas dicas de alguns ingredientes da vida diária que contribuem para que o aumento de pensamentos amargos em nossa vida, e aqui estão alguns deles: sono, açúcar, sedentarismo e estresse. Você já imaginou que esses elementos poderiam contribuir para pensamentos amargos? Em dias em que as pessoas dormem muito pouco, aonde consomem muitas vezes alimentos açucarados, muitas vezes não praticam atividade física e vivem num estresse tremendo. Não é à toa que nós vivemos numa sociedade doente emocionalmente. Pessoas que não conseguem processar pensamentos positivos, por isso aí está o desafio. E é por isso que eu gostaria que você prestasse atenção nesse última dica que eu gostaria de dar para você. Coloque uma tela em sua mente. Isso significa? Significa, queridos, que nós podemos entender que a nossa mente, é da nossa mente que sai, é o que origina, é o fruto de tudo aquilo que nós vivenciamos começa e é preconcebido na nossa mente. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lindo verso, né? Um verso que resume para mim e a você o que nós devemos colocar em nossa mente. Olha aí as dicas que a Bíblia nos deu. Do que é verdadeiro, coisas respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, que tenha virtude. É isso que nós devemos manter em nossa mente. Aí está o segredo de uma vida vitoriosa. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Aí está. Aí está as dicas de Deus para eu e você, por meio do poder do Espírito Santo, sermos transformados, mudados
termos uma mente mais saudável, que vai, inevitavelmente, a levar a ações mais saudáveis, onde nós vamos poder encontrar paz, alegria, vamos poder encontrar realização em nossa vida. E hoje eu gostaria de perguntar a você: você está disposto a dar a Deus a sua vontade, os seus pensamentos? Talvez eu falo para alguém que vive escravo de pensamentos negativos, que não consegue mudar o padrão de pensamentos. Pessoas amargas que estão pensando mais de outras pessoas. Talvez eu falo para pessoas que não sabem, não entendem o porquê, mas ela não consegue se livrar de pensamentos amargos. Eu gostaria de dizer para você que hoje, no tema de hoje, muitas dicas foram dadas. Assista quantas vezes for necessário, mas coloque em prática isso que foi, à luz da Bíblia, passado para você. Hoje, se você quiser ter a sua mente transformada, moldada, você pode através do Espírito de Deus. Deus, ele pode, queridos, transformar, mudar padrões de pensamentos, comportamentos, não importa quão enraizado esteja na nossa vida. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Sabe, nós precisamos decidir se realmente nós desejamos entregar a vida a Jesus. Senhor, o Senhor me deu um livro que, se eu me expor, eu me serei transformado. Eu quero ler mais a Bíblia. Talvez hoje eu estou falando para gente que precisa ler a Bíblia. Talvez hoje eu estou falando para pessoas que precisam expor-se mais a mensagens de alegria, de esperança e de paz. E Deus já nos deu esse manual. Eu não sei em qual situação, eu não sei como está a tua sanidade emocional, mas hoje Deus, ele quer trazer para você uma forma de você ter pensamentos positivos além da crise. Eu gostaria de terminar orando. Querido Deus, hoje, Pai, o Senhor que conhece nossa mente, nossos mais profundos, Senhor, Pai, nos ajude a nos apossarmos mais da esperança encontrada na Bíblia Sagrada, nós possamos ser transformados, Pai, por contemplarmos mais Jesus, por refletirmos em comportamentos, Senhor, em ações, Pai, atos de bondade, alegria, felicidade, porque esses são frutos, Senhor, que o Senhor nos dá através do seu Santo Espírito, para que vivamos mais, encontremos mais paz. Não importa, Pai, qual a situação, hoje existe alguém que é assim. Este tema, Pai, precise para a sua vida emocional, para a sua mente, que o Senhor leve esse recurso através da sua palavra a Ele. Em nome de Jesus. Amém.